Nesse vídeo, nós vamos apresentar um pouco sobre o glúten, os seus aspectos, propriedades e a sua importância. Mas o que é o glúten? O glúten é, na verdade, uma proteína natural. Ele é um complexo proteico formado quando a água entra em contato com a farinha. Ele está presente em alimentos como o trigo, centeio, a aveia e a cevada. Ele confere elasticidade em diversos alimentos através de um processo mecânico de sovar a massa. Após esse processo, as redes de glúten são capazes de aprisionar o gás carbônico expelido pelas leveduras do fermento. Ele é composto por outras duas proteínas, as gliadinas e as gluteninas, que são insolúveis em água. As gluteninas são proteínas poliméricas, com cadeias ramificadas. As gliadinas são proteínas relativamente pequenas, de cadeias simples, e suas soluções são extremamente viscosas. Enquanto a glutenina é responsável pela tenacidade e elasticidade, a gliadina é responsável pela extensibilidade e pela viscosidade do alimento. E agora falando um pouco mais sobre a química do glúten. Em massas de farinhas fortes, a rede de glúten forma membranas em torno da bolha de gás, que são muito elásticas e são capazes de extensão considerável, sem ruptura, de modo que o gás não pode escapar da massa de pão. Durante a fermentação, a elasticidade dessas membranas garante que a massa atinja o volume máximo e não entre em colapso quando transportados para o forno ou durante o cozimento. As proteínas presentes na farinha se tornam fixas em uma rede tridimensional, através de ligação de disulfeto intra- e intermoleculares. Nas moléculas das proteínas do glúten, essas pontes de disulfeto se ligam a duas moléculas de aminoácido cisteína. A estrutura do glúten pode ser modificada através de reações de quebra e formação de novas pontes de disulfetos, possivelmente com a intervenção de agentes oxidantes, como o ácido ascórbico adicionado à massa. Esse tipo de adição auxilia a rede de glúten a ser mais estável, contribuindo então para a melhoria das propriedades mecânicas do glúten. Agora, eu vou falar um pouco sobre as propriedades físicas do glúten. O comportamento das moléculas é determinado pelo número e natureza dos grupos ionizáveis nos radicais R dos resíduos de aminoácido. No ponto isoelétrico, que ocorre quando as forças dos dipolos se anulam, as moléculas se comportam como íons dipolares. A solubilidade, que é relacionada ao pH, a força iônica e a temperatura, está diretamente conectada à interação de polo-dipolo ou ponte de hidrogênio e com os grupos polares. A maioria das moléculas é solúvel à temperatura ambiente. Mas qual é a função do glúten? O glúten forma uma rede que aprisiona os gases resultantes do processo de fermentação do alimento, garantindo maior volume e uma estrutura porosa e firme em alimentos como pães, massas, bolos e biscoitos. O glúten vital é extraído da farinha e transformado em um pó após um processo de múltiplas etapas. Ele é utilizado como aditivo na panificação, na confecção de comida para pets e em produtos carnes embutidos. As propriedades viscoelásticas do glúten aumentam a força da massa, a tolerância à mistura, a retenção do gás, expansão controlada para aumento de volume, uniformidade e textura. Sua absorção de água melhora a maciez e a vida de prateleira. O glúten é capaz de causar um distúrbio conhecido como doença celíaca. Cerca de 1% da população mundial sofre com essa condição. Ao consumir o glúten, o intestino dos celíacos desencadeia uma reação do sistema imune, mobilizando células de defesa para a região. Com isso, as velocidades intestinais ficam inflamadas e a absorção de nutrientes é comprometida. Assim, o trânsito intestinal e o estado nutricional do celíaco são prejudicados. A doença apresenta sintomas como diarreia, dor, distensão abdominal e inchaço. O diagnóstico é feito por meio de uma avaliação clínica que procura por anticorpos no sangue. Até o momento, não existe um tratamento farmacológico e os celíacos devem se manter longe de alimentos com glúten.